Olá! Está tramitando aqui na Assembleia Legislativa a CPI que investiga a propagação de fake news nas eleições de 2018. De acordo com especialistas ouvidos pelos deputados estaduais, a disseminação de notícia falsa pode desequilibrar a balança eleitoral. Para falar sobre o assunto, Conexão Legislativa recebe a deputada Mônica Seixas, do PSOL. A deputada é uma das relatoras dos trabalhos da CPI das fake news. Deputada, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, ao Conexão Legislativa. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Deputada, a senhora tem uma tarefa árdua aí na relatoria da CPI das fake news, que trata dos possíveis financiadores, né, das redes de desinformação. Qual que é a expectativa da senhora com relação a essa missão que é árdua, né? É uma coisa que todo mundo quer saber quem é que financia. E os financiadores são muitos e a gente já tem alguns indícios, né? A nossa CPI aqui no estado de São Paulo, ela já começa no momento mais maduro desse debate. A CPMI, o Congresso Nacional, andou, acumulou provas, acumulou indícios. Além disso, tem o inquérito no STF, que também acumulou provas e acumulou indícios. Então, a gente está num ponto de debate mais maduro sobre como é que se opera, quem são os possíveis atores e quais são as consequências para a sociedade dessa verdadeira máquina de desinformação. Nisso, a gente tem assistido que tem investidores privados, a gente assistiu aí uma série de empresas serem indiciadas e investigadas por injetar dinheiro numa máquina de desinformação, investidor público, tem várias notícias e manchetes, por exemplo, que o governo federal investiu milhões em blogs, sites dedicados à desinformação. E tem também o uso de recurso público indireto, que é quando parlamentares usam a estrutura parlamentar para praticar a desinformação, atacar reputações, praticar ódio. É uma tarefa muito difícil realmente, mas eu acho que é essencial. Tem todo um imbróglio nesse debate de fake news, e fake news, veja, é importante a gente tentar conceitualizar o que é que a gente está buscando, o que, que a gente está procurando. A gente está tentando fazer esse trabalho na CPI, trouxemos diversos especialistas a respeito, e a gente está entendendo que fake news não é mais apenas aquele blog, aquele site, aquele portal de notícias que mente, ou que traz uma informação errada. Fake news hoje tem a ver com boato travestido de informação. Fake news hoje tem a ver com destruição de reputações. Fake news hoje tem a ver com o que parece jornalismo cidadão, aquela pessoa que liga o celular e fala: olha, eu estou aqui vendo enterrar um caixão vazio. Não existe Covid, os caixões estão vazios. É travestido de jornalismo cidadão que pratica a desinformação. A desinformação, como você disse na sua abertura, tem um peso essencial na democracia, porque para tomar decisões democráticas, as pessoas têm que estar bem alicerçadas de informação. Se elas estão acreditando numa realidade que não existe, num inimigo que não existe, ou num amigo que não existe, ela não tem condições de tomar decisões. Para além disso, falando especificamente sobre financiamento, eu acredito muito que hoje a gente tem dispositivos de regulação do uso de dinheiro em campanhas. São as prestações de contas, quem pode ou não pode doar, e etc., quanto você pode ou não pode gastar, e etc. Só que quando você cria uma máquina como que a gente está assistindo, de fake news, para beneficiar os interesses de agentes políticos, você está fazendo campanha a partir de um financiamento que você não presta contas. Você entende que uma máquina de construção ou destruição de reputações dos meus inimigos, ela é muito valiosa para ganhar campanhas eleitorais, e que do formato como elas estão estruturadas, elas não passam pelo crivo da justiça, não passam por fiscalização. Então, no limite, a gente está falando de uma nova forma de fazer caixa 2. É por isso que eu pedi essa relatoria. Acho que é realmente uma difícil tarefa, mas eu acho que ela é essencial para a gente conquistar marcos mais democráticos
para as eleições que nós vamos viver agora, em 2020, e a nossa CPI está numa verdadeira corrida contra o tempo para conseguir contribuir, legislar, criminalizar se for necessário, mas apontar um resultado, um encaminhamento positivo para esse grande problema da nossa sociedade. Deputada, a senhora pessoalmente tem sido vítima de haters e também de notícias falsas nas redes sociais. E a senhora já precisou adotar medidas legais para barrar essas pessoas? Já, contra um colega especificamente, ele já soltou na sua rede, assim, abertamente, tranquilamente, uma foto comigo dizendo que o meu partido tem relação com narcotráfico internacional, o que não é verdade, é uma acusação grave de crime. Esse caso está na justiça, mas para além disso, recorrentemente, pessoas me contam que no submundo da mensageria, onde a gente não conhece o autor, onde a gente não sabe quem é que disparou o primeiro meme, quem é que fez o primeiro vídeo que está com a cara tampada dizendo que a deputada Mônica faz isso, ou que a deputada faz aquilo, tem vários boatos acerca da minha vida pessoal, acerca da vida pessoal dos meus colegas, geralmente tentando imputar crime, geralmente tentando destruir a reputação. Eu acho que isso tem uma raiz muito explícita na oposição política, né? É a forma de tentar, enfim, destruir um inimigo, um opositor, mas tem também os haters, como você disse. Os haters também acontecem na minha página, nas minhas redes, geralmente ofensas como racismo e machismo, tem a ver com a nossa cultura. Eu sou uma figura bastante inusitada para o cenário político da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, veio de uma candidatura coletiva, sou uma mulher bastante jovem, de origem bastante pobre, sou uma mulher negra que usa as roupas com quais me sinto confortáveis, enfim, fujo um pouco do rito e do protocolo, e eu acho que isso incomoda e as pessoas atrás de um computador se sentem muito na liberdade de ofender, de machucar, enfim, de violentar e agredir uma pessoa. Isso acontece muito, nas redes também já virou justiça, mas aí quem me processou foi o usuário que era muito presente nas redes, mas também presente fisicamente, fazia plantão na porta do meu gabinete, ofendia, xingava, precisava da polícia para me locomover e etc. Ele me processou porque um dia eu chamei de assediador, ele se sentiu ofendido por isso, entrou na justiça, me pede indenização, o juiz me deu razão, já que a gente não tinha intimidade para ele se impor assim na minha vida, negou a ele o pedido de indenização, ele recorre e isso está acontecendo. Muitas vezes, as ações de haters ou de ofensas virtuais vão à justiça. Mas é importante falar que isso só acontece quando a gente conhece o autor. E nem sempre o autor é conhecido. A maior parte de ofensas, elas acontecem no anonimato, nas redes de mensageria, pelo WhatsApp, pelo Telegram, e a gente não consegue identificar. É diferente daquela senhora que depois de muitos e muitos dias aquilo rodando na internet, vai e te mostra e fala, olha, e quem me mandou isso daqui foi minha avó, e foi minha vizinha, e foi minha tia. É diferente você chegar nessa última pessoa que imediatamente compartilhou do real autor, de quem é que foi que planejou, quem é que foi que montou, quem é que foi que distribuiu e massificou. Então, a gente não consegue tirar, muitas vezes, a fake news, a ofensa, veja, tudo isso já é crime, né? Calúnia, difamação, imputação de falso crime, etc. Mas a gente não consegue chegar no autor. E aí eu processo quem? E aí eu vou pedir para a justiça me proteger do quê? Se a gente não consegue mapear, identificar de onde está vindo o ataque. Esse eu acho que considero o maior problema e o maior desafio dessa realidade da fake news no Brasil. Deputada, a senhora acredita que a propagação da notícia falsa, da fake news, ela dizer que ela interfere no processo democrático? Muito, muito. Eu acho que, em dada medida,
O Brasil é um país muito plural, em que cada um de nós tem uma crença, uma religião, uma cultura que serve como um filtro sob o qual a gente enxerga a sociedade. Mas as nossas formas, nossos pontos de vista estão sendo influenciados pela bolha da internet. Então, se você tem muita gente levada a acreditar que tal mentira é verdade, isso pode impactar na escolha de um candidato. Por exemplo, historicamente, a gente sempre assistiu à criação de inimigos, de grandes inimigos políticos, de medo e etc. e tal. Terrorismo eleitoral sempre esteve presente para eleger o salvador. Cria-se um problema, e aí você vende o herói para aquele problema que não existe, que foi criado por aquele grupo político. Hoje, isso na internet tem um poder de alcance enorme que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue calcular, mas é possível ver que você tem bolhas explícitas. Tem as pessoas do fitness que só consomem esses conteúdos, esses blogueiros, esses perfis, tem o pessoal do humor, tem o pessoal da juventude, tem o pessoal das análises políticas. Isso convence pessoas a ter amigos, inimigos, ídolos, mitos e etc e tal. A gente não consegue organizar espaços democráticos igualitários para todos. Então, por exemplo, uma pessoa que manipula e usa muito bem uma rede de disparo por robôs, os blogs, etc., necessariamente não passou esse financiamento pelo crivo da fiscalização eleitoral e tem mais condições de voz, voto, de atingir pessoas do que um candidato que não se vale desse meio. Daí a balança já está desequilibrada. Também, por consequência disso, a gente tem muitas pessoas levadas a crer que um fato existe, atuando para a resolução desse fato, quando ele também não é verdade e isso desequilibra. Acho que as últimas eleições no Brasil, explicitamente, foram mergulhadas num debate sobre uma realidade paralela que necessariamente não está conectada com os problemas reais que a gente tem para enfrentar e para resolver no país. Deputada, a gente sabe que a pessoa que cria a fake news, ela tem um objetivo delimitado. Ela tem um objetivo, ela sabe por que ela está fazendo aquela fake news. E muitas vezes, a pessoa que ajuda a propagar aquela notícia, que repassa, ela está fazendo para ajudar, né? Na dúvida, vou repassar, né? Não vou guardar só para mim. A senhora acha que deve ser criminalizado da mesma forma ambas as pessoas que estão fazendo a fake news e adiante? Não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a criminalização do usuário. Eu acho que a gente pode recorrer no novo crime, no novo marco de criminalização de inocentes, quando a gente fala de criminalização de quem compartilha uma notícia falsa, por exemplo. Eu comparo mais ou menos com o crime de drogas, de usuários de drogas. Eu acho, pessoalmente, que o crime de drogas não teve solução com punição e prende muito doente que deveria ser encaminhado para a saúde. Eu acho que a internet, ela proporciona para as pessoas uma liberdade gigantesca de falar com muita gente. Veja, a gente tem crianças com canais com milhares de seguidores na internet. A gente tem adolescentes com milhares de seguidores na internet, sem nenhum preparo para lidar com isso. Eu sou jornalista por formação, assim como você, e eu sei que a gente passa 4 anos na faculdade discutindo ética, direito, cuidado com a informação que a gente produz. Hoje a gente tem pessoas que não tiveram esse debate, nem essa preocupação ético-jurídica, produzindo conteúdo para acessar milhares de pessoas. Então, tem uma camada de educação que precisa ser investido, as pessoas precisam entender a responsabilidade que elas têm quando elas repassam um meme num grupo que tem 250 pessoas. 250 pessoas é bastante gente. 250 pessoas é uma igreja, é muito mais que uma igreja cheia. É muito mais que o alcance de um pastor, por exemplo. É muito mais do que o alcance de alguns jornais locais. É muito mais do que o alcance, enfim,
do que alguns veículos de comunicação no interior têm, por exemplo. Então, a gente precisa partir para a comunicação, para a educação dessas pessoas, sobre a responsabilidade sobre a vida das pessoas quando a gente cria um conteúdo e compartilha esse conteúdo com o nosso seio familiar, com as pessoas da nossa comunidade que acreditam na gente, mas pegar o usuário necessariamente não nos faz chegar ao mandante. Esse é o verdadeiro X da questão hoje, acho que nossa, do Congresso e de todo mundo que está elaborando sobre isso, que você agora em off, antes de começar, você disse que riu um pouco quando eu conto os causos da minha mãe, que é uma senhora semi-analfabeta e que sempre quando eu chego na casa dela, ela me mostra coisas que estão acontecendo na internet que não chegam em mim. Impressionante como ela trafega num universo completamente distante, outra realidade do que eu. Então, para saber o que acontece na bolha dela, só no celular dela mesmo, só com os amigos dela, para eu entender como é que eles estão pensando, se informando e etc. Veja, não faz sentido criminalizar as senhoras do grupo da minha mãe, que estão lá dizendo que é bom tomar gengibre com mel por causa do coronavírus. Elas estão tentando ajudar. Alguém disse para ela que um médico disse isso e ela acreditou e está repassando. Mas a maior dificuldade da nossa atuação agora é pensar em quem é que está elaborando e com que métodos está dissipando até chegar em outras senhoras do grupo da minha mãe, da comunidade da minha mãe, e por isso que eu também acho que a questão é seguir o dinheiro, e é por isso que eu também acho que a maior e a melhor localização e a mais importante é que eu ocupo a subrelatoria de financiamento. Porque pessoas acreditando que gengibre com mel cura qualquer doença, sempre vai haver. Receitas da vovó, isso sempre houve na nossa sociedade, tudo bem. O problema é uma máquina com alguma estrutura de dinheiro, trabalhando sem parar para fazer as pessoas irem às ruas e colocarem a sua vida em risco diante de um vírus tão letal quanto é o coronavírus. E a gente tem indícios que todas essas ondas de receita, de caixão vazio, outras tantas fake news da pandemia, por exemplo, seguem uma agenda que muda bruscamente, rapidamente, tudo igual, muitas informações a respeito daquilo, comprovando que aquilo é verdade, com o objetivo de gerar um único comportamento nas pessoas, que é contestem a quarentena, saem às ruas. Contestem a quarentena, saem às ruas. Só para dar um exemplo do que é que acontece quando eu falo que o usuário não tem culpa, tem um operador criando uma agenda a partir da desinformação. Chegar nele é o principal desafio. Entre as senhorinhas que não podem ser criminalizadas também está minha mãe. É bom deixar claro, né? Eu acho que a mãe é tia de muita gente. O problema não é você pegar, eu vou fazer o outro paralelo. O problema não é o doente, como eu falo no caso do vício em drogas, não é a pessoa que está dependente a ponto de estar morando na rua. O problema é pegar o traficante, é você desmantelar o narcotráfico, é você entender para onde esse dinheiro está indo, esses milhões, etc. Na fake news é a mesma coisa. Se a gente criminalizar o usuário que repassa, a gente vai estar criminalizando um monte de inocentes que é vítima também de um crime. Estão induzindo ele a fazer algo que não é verdade, que pode não ser bom para ele mesmo, como, por exemplo, no caso do coronavírus. Induzir senhoras acima de 65 anos a tomar gengibre com limão e ir para a rua é induzi-la à possibilidade de morte. Ela também é vítima. O que a gente precisa pegar são as organizações criminosas que manipulam e coordenam a rede de fake news. Perfeito. Deputada, um dos pontos de debate nessa fase de conceituação da CPI foi a questão da imunidade parlamentar. O que a senhora acha dessa questão? A senhora acha que a lei vigente no Brasil é adequada? A senhora teria alguma sugestão com relação a isso, essa lei da imunidade? É um debate bastante complexo, mas ainda necessário, ainda bastante urgente nos nossos dias, porque eu acho que crimes
não deveriam ser perdoados em qualquer outra pessoa. Eu entendo a legislação de imunidade parlamentar para a gente não impedir a liberdade democrática de certos parlamentares, que seriam eu, por exemplo, acho que eu seria todo dia contestada por falar, criminalizada por falar. Eu já sou criminalizada por existir, como você disse, a quantidade de haters que eu recebo na internet. Mas não existe liberdade para ofender, não existe liberdade para agredir, não existe liberdade para caluniar e não deveria existir também liberdade. A imunidade parlamentar não deveria encobrir ou nos proteger de crimes que são crimes para toda a sociedade. Tem muita gente que sabe se beneficia da imunidade parlamentar para recorrer em crimes. Isso não deveria ser aceito. E também não acho que a própria casa seja o fórum exato para nos julgar, porque entre a classe política, vou dar um exemplo, Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. A gente sabe que entre a gente, nós mesmos parlamentares, nos auto-julgando é bastante complicado, porque a gente tem medo de no dia seguinte você estar sendo julgado por outro colega que pode revidar, você tem ali interesses com o grupo político do colega e etc e tal. Então eu não acho que o Conselho de Ética seja uma estrutura que de fato nos garanta a ética. Crime é crime, deveria ser crime para todo mundo, e eu acho que hoje a imunidade parlamentar no Brasil é usado por muitos como pretextos para cometer crimes que o cidadão comum não poderia cometer, inclusive na tribuna. É recorrente, sabido que muitos parlamentares defendem ações criminosas, têm falas preconceituosas, defendem a ditadura, por exemplo, e ações e atentados contra a própria democracia, e é uma ofensa para todos que nós tenhamos a imunidade parlamentar, ou o direito de fazer política, o direito de falar, como escudo de proteção dessas pessoas que incorrem a crimes. Deputada, a senhora trouxe para a CPI o professor Pablo Hortelada, né? E nessa vinda, o professor falou do simulacro que muitos sites usam de jornalismo, né? Então, quer dizer, simulam que é um site jornalístico noticioso para dar credibilidade àquela notícia falsa. Como jornalista, como parlamentar, a senhora acha que deve haver uma regulamentação de estes sites autodeclarados noticiosos, ter, por exemplo, um jornalista responsável, alguém ali, algo que tenha vínculo para que seja identificado com mais precisão essas pessoas? Sim, eu acho que todo mundo que se dedica a falar com muita gente deve seguir algum tipo de regra para que a gente possa minimamente enxergar o autor. Eu já disse muitas vezes, o difícil da fake news é que muitas vezes a gente não sabe quem é o autor para se defender. Você sofreu ali uma ofensa, uma calúnia. O crime está explícito, mas você não sabe quem é o autor do crime. Então, ter o autor bastante explicitado é importante, ter algum tipo de regulamentação para falar com muita gente também é importante. Eu acho que no caso dos blogs, no jornalismo a gente tem a opinião, a gente tem o factual, a gente tem o frio e o quente, e tudo bem, sempre houve espaço para o entretenimento que traz algum tipo de informação, não necessariamente com jornalista. Eu acho que se a gente quiser colocar, por exemplo, jornalistas em todos os blogs que se dedicam ao mundo infantil, ao mundo pet, ao culinária e etc e tal, a gente pode inviabilizar o trabalho dessas pessoas. Também tem site de opinião política, de coletivos e organizações políticas. Está tudo bem eles passarem o dia e terem ali o seu público cativo para consumir a sua opinião a respeito, sua análise conjuntural, está tudo bem, cada um pensar diferente. Eu só acho que para falar com muita gente você tem que ser responsabilizado. Então, os autores, os editores devem sempre ficar muito bem sinalizados para a gente saber quem é que está falando. Em caso de cometer algum crime, a gente ser facilmente detectável. Tem que também haver sinalização. Sinalização do que é e o que passou por algum crivo de investigação, o que é fato e o que é opinião. Porque, às vezes, a fake news ela não é só a mentira. Às vezes, na grande maioria das vezes,
A fake news é a opinião travestida de fato. Então, a minha opinião é que amarelo é feio, por exemplo. Mas se eu for lá e convencer todo mundo que amarelo é feio, é um problema, porque essa é a minha opinião, não é uma verdade absoluta. Então tem também ter uma sinalização. Isso daqui é jornalismo, isso daqui é opinião. Não se pode mais permitir que a opinião seja vendida como jornalismo, como fato, como notícia, como acontece livremente na internet. Então, sinalização do autor, sinalização do que é opinião e algum tipo de responsabilização quando você fala com muita gente, né? Acho que isso não só para os blogs de notícias, viu? Mas canais no YouTube também precisam ter algum tipo de responsabilização para os seus autores. Tem canais no YouTube, por exemplo, que tem uma paginação de infantil, usa desenhos animados. Eu sou mãe, meu filho tem 7 anos. Tem uma paginação de infantil, usa desenhos animados. Eu vejo um monte, por exemplo, de dublagens da Peppa Pig, que tem orientação para as crianças, que tem palavrão e etc e tal. Esses canais precisam ser responsabilizados. Não dá para você ter uma roupagem de criança e não ser um conteúdo de criança sem nenhuma sinalização para as pessoas. Tem muito canal de opinião política também que está formando uma geração, um legado e etc., sem nenhum crivo de investigação, de dar espaço para divergência, de ter direito de resposta, coisas simples que a gente tem como básico aqui no jornalismo, que esses grandes canais não têm obrigação, também precisa de uma regulamentação. Deputada, a gente não tem como negar que a internet foi um meio propagador de notícia falsa, que o volume que a internet dá para notícia falsa é gigantesco. A senhora acha que, por exemplo, o marco civil da internet vai precisar ser revisto em função desse uso indevido que as pessoas estão acabando dando para a internet? Eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, eu preciso ser sincera. A proteção da privacidade, da liberdade de expressão, ela anda lado a lado com a necessidade da gente cuidar e regulamentar o crime da desinformação na internet. São problemas muito novos na sociedade brasileira, na sociedade mundial. No mundo começou a se discutir fake news em 2016, a gente tem 4 anos. A gente demorou anos para elaborar sobre os direitos da imprensa, os direitos dos jornalistas, o direito à liberdade de manifestação e expressão. Esse é um problema muito novo. O que eu sei é que a gente tem que tomar muito cuidado. O Marco Civil da Internet ele foi construído por muitos coletivos, pensadores, acadêmicos, a fim de garantir a liberdade de expressão, que é uma premissa muito cara para o meu mandato, para mim, como pessoa e jornalista profissional. Ao mesmo tempo que a gente tem um crime. Se eu tivesse uma resposta pronta, eu acho que a gente não estaria patinando tanto na CPI. Acho que esse é um dos pontos que a gente mais patina aqui em São Paulo e lá no Congresso Federal, dá voltas e voltas e voltas. No próximo período, na próxima etapa da CPI da fake news, eu acredito que a gente vai começar a ouvir os institutos, coletivos e pesquisadores de programação, de liberdade nas redes, para tentar chegar num consenso. Não é um problema fácil, não é um problema que a gente vai dar conta de resolver sozinho. Eu acho que o único caminho para isso é justamente ouvir quem está acumulando sobre liberdades na internet, os direitos já garantidos no marco do direito civil, dos direitos nas redes, etc. E o problema que a gente tem com a desinformação para a gente chegar no encaminhamento a contento. Hoje a gente vai ter que participar mais gente. Acho muito difícil a gente ter uma solução pronta, simples, da nossa própria cabeça, sem recorrer a novos erros. Mas para parar de dar voltas, a preocupação é essa. A gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a intimidade e a privacidade do usuário para preservar e um problema gigantesco de que pessoas mal intencionadas estão se utilizando muito, muito organizadamente desses direitos adquiridos para cometer práticas criminosas.
resolver esse imbróglio não é fácil e a gente tem a tarefa aqui de reunir muitas pessoas pensantes para ajudar a gente a resolver. Deputada, a gente está chegando ao final do nosso tempo, foi muito produtiva a nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, na verdade eu vou juntar duas perguntas em uma, que é o seguinte, a gente vai começar uma segunda fase da CPI agora, a gente vai começar a ouvir, por exemplo, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, nós vamos começar a ouvi-los. Qual que é a expectativa da senhora com relação a isso? E também com relação aos deputados federais, que na verdade virão para esses interrogatórios, mas muito mais para falar do que eles passaram com relação às fake news do que de qualquer outro aspecto. Eu queria saber a expectativa da senhora com relação a esses dois momentos aí. Tá, eu acho que as empresas de redes sociais, elas têm muito para contribuir, porque elas têm um olhar privilegiado do submundo, como é que se consegue chegar a acessar pessoas, ponto de vista da programação também, né, como é que se cria essas estratégias, acho que eles têm muito a contribuir, além de que eles estão se autorregulamentando o tempo todo. Eu acho que o que a gente tem avanço nos últimos períodos são as redes sociais abertas, o Facebook, o Twitter, se autorregulamentando, criando políticas para usuários, códigos do que pode, o que não pode, crime de ódio, denuncia, derruba, volta, essa página pode, essa página não pode, etc. Porque eles estão ali sofrendo uma pressão da sociedade, mas estão num lugar privilegiado de criar essa estratégia, porque eles mesmos estão regulando dificuldade na credibilidade até da classe política de formular a respeito. Então, eu acho que eles têm bastante contribuição para dar, além de poder nos trazer dados, números, as minúcias do que está acontecendo nesse momento do Brasil, em que a gente tem redes denunciadas, a gente tem alguma linha de investimentos e investidores para se analisar, redes sendo derrubadas pelo inquérito do STF. Então, eu acho que as redes sociais têm muito o que contribuir. Sobre os deputados federais, eu ainda não apresentei os meus requerimentos, né? Foram os requerimentos dos meus colegas. A gente tem aí o autor do pedido da CPMI lá no Congresso Federal. Eu acho que a contribuição dele pode ser importante. Para ele nos contar porque ele tomou a decisão de propor essa temática e, ao mesmo tempo, na sequência, ele desistiu, né? Ele não ficou na CPMI, a mesma coisa aconteceu aqui em São Paulo, o autor da proposta da CPI de fake news não ficou, optou por não ficar na CPI, a gente precisa ouvi-lo, acho que pode enriquecer. Depois vem dois personagens que marcaram a CPMI no Congresso, que foram as pessoas que trouxeram para a prática, né, o que se imaginava sobre a distribuição da desinformação quando trouxe o espectro do gabinete do ódio. O gabinete do ódio se conheceu a partir do depoimento da Joyce do Frota, lá no Congresso Federal, e eu acho que é por isso também que é importante a participação deles aqui. Pode dar mais detalhes sobre isso, imaginando como é que funciona uma organização como essa do Gabinete do Ódio que eles dizem. Mas, como eu disse, eu ainda não protocolei os meus próprios requerimentos. E a minha maior expectativa é ouvir o relator da CPMI, lá do Congresso Federal, porque ele observa de um lugar bastante atento e privilegiado tudo o que aconteceu, ele coleciona as provas, ele está começando, e eu acho que com bastante dificuldade, porque é um tema difícil, a elaborar um encaminhamento para esse problema e a gente interagir com ele, eu acho que é bastante importante para a gente conseguir avançar, além de mais do que ouvir deputados federais, a gente também ter acesso à coleção de provas, de citações e de fatos que diz respeito ao Estado de São Paulo e que apareceram lá na CPMI do Congresso. Deputada, eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em falar conosco, desejar que sejam produtivos e frutíferos os trabalhos da CPI das fake news e do seu mandato. E muito obrigada, deputada. Eu que agradeço, Melissa, continuamos à disposição.
Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou agora com a deputada Mônica Seixas, do PSOL. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!